Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Continuando os podcasts da administração do impacto. Vamos hoje para a ministração do dia 2 e 3, dando prosseguimento para que os pregadores possam preparar-se para esses momentos que Deus estará usando. Ministração do dia 2 de 3, a segunda ministração. Acabamos a primeira ministração e agora nós vamos fazer a segunda ministração. A segunda ministração é: nunca se curve aos deuses desse mundo. E como falei, essa é uma palavra, estamos no domingo, uma palavra de cura, de libertação, de confronto, de salvação, restauração, impactante nas vidas das pessoas, que pode ser ministrada. E acho que a pastora Rosiqueli está ministrando essa palavra, maravilhosa. Eu estou aqui botando o texto de Deuteronômio, capítulo 9, e claro, aqui está do 7 a 21, 25 a 29, mas não vou ler todo aqui, só botei o versículo 7, 8, 9. Aí a pastora Rosiqueli fica à vontade quando montar o data show lá, a palavra, como ela vai fazer, se vai fazer bom, é critério de cada um, como ela vai fazer. Diz o texto, eu botei alguns versículos, 3, 4 versículos. Lembre-se, não esqueçam de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até quando chegaste a esse lugar. Rebelde foste contra o Senhor, pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir, subindo ao monte a receber as tábuas da pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Não li o resto. Que o Senhor Jesus abençoe o seu, ao lermos o nosso coração ao ler a palavra. Claro que está falando aqui, Êxodo está a história de Moisés quando subiu ao monte de Deus para receber as tábuas dos mandamentos. E lá ele ficou com Josué, que acompanhou por 40 dias e 40 noites. E lá, depois desse período que ele estava lá, o povo caiu na adoração dos ídolos, nas imagens, da idolatria, nos deuses, nos demônios, se curvaram diante deles. E Moisés, quando desceu o monte com a aparência retumbante de glória, por passar tantos dias sem comer, na presença, não sentiu fome, acho que ele só sentiu fome quando desceu, que o rosto vinha brilhando, encontrou o arraial de Deus, o povo se curvando. E Deus está de forma concludente, clara, dizendo a sua completa reprovação, veemente, clara, evidente, insatisfação com o povo. E chegando aos termos aqui, a pastora, isso é uma administração de mínimo 2 horas, ela pode ficar. Deus aqui esclarece que a sua ira tinha se acendendo, e isso já prevém, já vem desde o começo. A história desses fatos estão em Êxodo. Deuteronômio só faz menção das alianças e dos fatos e não entra em detalhes como o livro de Êxodo, por isso que o Pentateuco tem essas características, como por exemplo o Levítico, já dá muita ênfase às leis estabelecidas por Deus, porque cada um tem uma ênfase. No Deuteronômio Moisés está dando ênfase aos fatos e às consequências. Talvez a pastora queira ler lá em Êxodo, aí fica o seu critério. O fato era que a ira de Deus tinha se acendido com o seu povo por ter tomado
posições tão reprováveis diante do Senhor, de adorar os deuses. Muita gente não sabe disso, acredito que não. Eu acho que a pastora vai explicar. Por que Deus reprova e se ira tanto, como ele disse com Israel, ao limite, chama o pecado de rebeldia, de posição contra Deus, de revolta, né? Ira contra o Senhor, provocação. Deus não aceita que o povo adore imagem, porque por detrás das imagens, ou adorar imagens e ídolos, significa adorar os demônios. Muita gente que está na igreja hoje, que vive envolvida ainda, lamentavelmente, com essas adorações a homens, a atores, cantores, a deuses disfarçados, estão ainda adorando as imagens. Parece estranho no comércio, em pleno século XXI, falarmos de fatos que aconteceram há mais de 5.000 anos atrás, que foi o caso do povo de Israel, a adoração do bezerro de ouro. Mas a realidade é que os nomes dos deuses mudaram, mas o autor deles continua atuando em nosso meio. Quem é o autor dos deuses que o povo, do caso do bezerro e outros deuses? Os demônios do inferno, o próprio diabo em pessoa. Os deuses e imagens são a forma dos homens servirem ao diabo. Aí eu coloco o Deuteronômio 32, mas tem outros textos, a pastora vai com certeza atrás. Com os seus deuses falsos, eles provocam a ira de Deus, adoram ídolos nojentos, oferecem sacrifício aos demônios. A comparação, meu irmão, é nítida. Há deuses falsos que não haviam adorado antes. Novos deuses que os seus antepassados não conheciam. E aí, se você, pastor, quiser ler mais, leia Deuteronômio. Veja como o povo, com muita facilidade, bastou Moisés ficar 40 dias, o povo já estava debaixo do bezerro, dando, enaltecendo, reconhecendo. Se os demônios estão por detrás das imagens e deuses de barro, de madeira, eu preciso seguir a voz de Deus quando diz aí. Botei alguns textos que ele reprova de todas as formas, nada mais claro do que a reprovação de Deus para os deuses, os que se... Não devo nunca me curvar durante os deuses. Só que o diabo é sagaz e vem fazendo uma reengenharia. Não sei se os irmãos conhecem, é uma palavra muito usada hoje. Reengenharia é pegar o velho e dar uma repaginada, colocando como cara de novo, mas ele ainda continua na essência velha. Chama-se de reengenharia. Aproveitar melhor o que era velho, o que era antigo, o que era passado, dando uma repaginada. Isso, o mundo está cheio. Às vezes você vê um produto novo, não sei o que, vai ver lá. Bom, eu não vou entrar, vou deixar a pastora não ver. Para enganar milhares de crentes em igrejas. Tem igrejas que estão adorando esses demônios de forma nítida. A internet está cheia. Se a pastora for a pesquisar, ela vai aprofundar isso. Muitos estão crentes das nossas igrejas e outras igrejas estão se curvando. Por isso, nunca se curve aos deuses desse mundo. Nunca. Curvar aos deuses do mundo é curvar aos demônios. Por isso que tem tanta desgraça hoje. Né? Eles têm colocado deuses estranhos, como outros nomes, formas, maneiras para enganar o povo de Deus. E os mesmos continuam como Israel,
adorando Deus e os demônios e vivem presos em suas garras e prisões. A idolatria, a adoração de outros deuses e demônios tenta tirar de Deus do seu trono, do Senhor todas as coisas e nos afasta ainda mais da presença. E nos coloca nas mãos do diabo, tirando-nos da presença do Senhor quando nós nos curvamos aos demônios e deuses desse mundo. Por isso Moisés descreve ao seu povo, quando chega depois dos 40 dias na presença do Senhor e encontra o povo adorando o bezerro e descreve verdades, aí está no livro de Deuteronômio, pastora Rosiquele, como ele fica revoltado, porque ele não estava reclamando que o povo estava adorando apenas a outros deuses, mas estava adorando nitidamente, claramente os demônios. E muitos estão adorando hoje dentro da nossa igreja os demônios, e cantando, e falando línguas, falando mistério, profetizando, estão adorando demônios. Existem deuses estranhos em nosso meio. Quais são esses deuses? Diz o texto, Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Isto é, estou dizendo, não é, pastor? Que esses que adoram esses demônios que ainda estão na carnalidade, não deixaram a carnalidade, por isso são propensos, voláteis, fáceis, presas do inimigo. E os deuses do Velho Testamento estão vivos hoje. E eu cito aqui, pastor, alguns deles, e eu deixo para a irmã. Se quiser entrar na internet, estude, que a irmã vai encontrar muitos deuses do Velho Testamento, que o povo hoje da igreja estão adorando. Baal, Senhor Mestre que ainda manda em minha vida. Muitos, se quiser eu dou o nome, estão adorando Baal. Quem manda na vida dele não é o Senhor, quem manda é. Tem gente que não é governado por Deus, mas é governado por Deus. Não é pelo pai, nem pela mãe, não, mas é pelo. Ou pela. Outro Deus que eu achei aqui, Anate, deusa da guerra. Aquele que cria briga, confusão. Muitos estão adorando, gostam dessa deusa, adoram, fazem casa, não levam desaforo para casa. Tem a sua poste ídolo lá. Tem outro deus, a Sera, a deusa da fertilidade, a deusa mãe. Esta afirma que é a esposa de Baal. O nome dela é Amate, Azera, a deusa da fertilidade, muito nítida no carnaval. Outra deusa, Astarote ou Astarte, a deusa da fertilidade. Quantos que estão debaixo desse demônio, pastora, você quer, né? Da sexualidade, da fertilidade. Dagon, o principal fonte de riqueza dos povos, milhares estão atrás desse Deus para ficar rico dentro das nossas igrejas. Botou o poste ídolo da riqueza como o mais importante da sua vida e esqueceu de adorar o Senhor verdadeiro. Para ele vale mais é ganhar, é o Dagon. E aí, pastor, deixa eu Moloque, outros deuses do Velho Testamento, o Deus de sacrifício de animais, pessoas para agradá-lo e para conquistar. Gosta, está atrás nesse mundo para conquistar os melhores lugares e posições. Estou dizendo que isso não é benéfico, mas fazem disso mais importante do que adorar e glorificar o Senhor. Amon, não é coincidência não, tem até o nome do deputado, que é Amon.
propiciador da vitória das batalhas, Pai de todos os deuses, né? Põe em foco seus objetivos de dominar e conquistar ainda mais. Azarel, Azazel, como sendo um anjo que se rebela contra Deus. Tem gente hoje vendo anjo, mas não vê o Espírito Santo. Adoram anjos, mas não adoram o Senhor. É esse demônio chamado de Azazel. Neustan, aquela cobra, né? O Deus que cura, que substitui a pessoa de Deus, que Deus não é mais importante. Para aí, se você for atrás, tem um monte. A ideia é que o ministrador, a ministradora, a pastora, compare os demônios que nós conhecemos hoje e confronte e compare com os deuses do Velho Testamento, que eu citei e outros que eu não citei, e confronte as pessoas que estão hoje servindo, adorando esses deuses do mundo moderno, que no Velho Testamento tinham um nome que hoje já adotaram outro nome. Maravilha. Que Deus use a pastora de forma tremenda e poderosa e gloriosa. Volto já já para a ministração, a última ministração do dia 2.